O Homem Mais Rico da Babilônia é, sem dúvidas, um dos melhores livros sobre dinheiro e mostra que, independente da renda, qualquer um pode ter uma vida financeira confortável seguindo os passos citados pelo autor. Então hoje eu vou compartilhar 7 lições desse livro que vão mudar a forma que você enxerga o dinheiro. Esse livro ele foi publicado em 1926 pelo autor George Samuel Clayson e ele se baseia em parábolas que foram escritas há mais de 4.000 anos atrás, que foram encontradas nos resquícios da antiga civilização da Babilônia. E é impressionante como lições sobre o dinheiro escritas há tanto tempo atrás são necessárias até hoje. E ao mesmo tempo mostra o como nossa educação financeira é pobre, porque a gente não aprende essas coisas na escola. E as 7 lições sobre o dinheiro são apresentadas pelo Arcade, que é um dos personagens centrais do livro, e ele era conhecido como o homem mais rico da Babilônia. E a primeira lição é: parte do que você recebe pertence a você. Isso porque a gente tende a tratar o nosso dinheiro como se ele pertencesse a outras pessoas. Porque assim que o salário cai na conta, a gente tem que pagar o aluguel, tem que pagar energia, tem que pagar água, internet, tem que pagar o supermercado, tem que pagar o restaurante, a padaria, tem que pagar a loja. E no fim das contas, o que acontece é que a gente pegou todo o dinheiro que a gente ralou para trabalhar, pagou todo mundo e não sobrou nada pra gente, porque a gente gastou todo aquele dinheiro. O que o Arcade ensina é que parte da renda que você ganha deve ficar para você. Então a regra é simples. Assim que você receber, você tem que manter no mínimo 10% da sua renda para você, ou seja, você não vai gastar aquele dinheiro. E o que ele fala é que esses 10% ou mais, dependendo de quanto você consegue segurar para você, deve ser a sua prioridade. É aquela lógica de você sempre se pagar primeiro. E eu sigo essa regra à risca há muito tempo, desde que eu comecei a investir. Então, assim que eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço é destinar o percentual que eu estabeleci para a minha corretora para poder fazer os meus aportes e o restante eu utilizo para poder pagar as contas. E eu consigo fazer isso porque eu tenho um planejamento financeiro, então eu já sei quanto por cento da minha renda que eu consigo destinar para os investimentos e quanto que eu preciso para poder pagar ali as despesas que eu preciso ao longo do mês. E a segunda lição é controlar os seus gastos. O Arcade, como era o homem mais bem-sucedido da Babilônia, o rei chegou para ele e falou assim: Arcade, vai lá, ensina pro pessoal aqui do meu reino como que eles conseguem ter o mesmo sucesso financeiro que você tem. E o Arcade aceitou, ele começou a dar aula para as pessoas. E aí ele foi falar sobre essa questão de controlar os gastos e uns alunos falaram assim: Arcade, mas para você é fácil falar de controlar o gasto, mas como que eu posso fazer isso? Eu não tenho dinheiro para nada. Aí o Arcade pegou e perguntou, lá na sala tinha mais de 100 pessoas, ele falou assim: qual de vocês aqui não tem dinheiro? Todo mundo levantou a mão. E aí o Arcade perguntou: quanto que você ganha? Quanto que você ganha? Quanto que você ganha? E todos eles tinham rendas diferentes. E aí o Arcade falou: olha que interessante, todos vocês têm rendas diferentes, têm gastos diferentes, têm tamanho de família diferentes, uns têm 3 filhos, outros têm 2, outros não têm nenhum, e mesmo assim todo mundo estava reclamando da mesma coisa. E o que ele quis dizer com isso? Que o que importa não é o quanto você ganha, mas como que você maneja, como que você administra o seu dinheiro. Porque se você não tem um controle de gastos, não importa quanto você ganha, você sempre vai se queixar de não ter dinheiro. O dinheiro que você possui nunca será suficiente. E ele fala que isso acontece porque o que nós chamamos de despesas necessárias sempre vai crescer na mesma proporção que a nossa renda cresce, a não ser que nós estabeleçamos o contrário. Então a ideia aqui é você realmente ter um planejamento financeiro para você controlar as coisas que você gasta. E ele sugere que a gente faça uma divisão das despesas entre coisas que são necessárias e coisas que são desejos. Porque o que ele fala é o seguinte: as despesas que são necessárias, você tem que trabalhar para reduzi-las assim que você pode, mas chega no limite que você não consegue mais cortar. Porém, os desejos que são os nossos grandes vilões do nosso orçamento, porque muitas vezes a gente acha que não gasta muito dinheiro com coisas que são desejos, mas quando coloca no papel descobre que grande parte do orçamento está indo com coisas que não são necessárias. Inclusive, o Arcade fala que todos nós temos desejos maiores do que a nossa capacidade de gasto. Isso aí é natural do ser humano. Só que cabe a gente controlar esses desejos para não destruir o nosso orçamento e não nos colocar em uma situação financeira muito ruim. E a terceira lição é: faça o seu dinheiro multiplicar. O Arcade, inclusive, fala que a riqueza de uma pessoa não está no dinheiro que ela guarda, mas sim na riqueza que esse dinheiro gera. Então, o simples fato de você guardar o seu dinheiro não vai fazer muita coisa, porque o dinheiro fica ali parado. A gente tem que pegar esse dinheiro e fazer com que ele trabalhe. E isso pode ser feito através dos investimentos, justamente porque existe uma grande diferença entre você guardar
poupar, né, e você investir. Nesse gráfico a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, se você simplesmente guardar R$ 1.500 por mês durante 40 anos, o patrimônio que você alcança é pouco mais de R$ 700 mil. Agora, se você pega esse dinheiro e investe em um ativo que te paga aí 7% ao ano, você consegue chegar no patrimônio de quase 4 milhões de reais. Então, quando você guarda dinheiro, o seu dinheiro ele vai crescendo ao longo do tempo ali de forma bem lenta. Quando você investe, o seu crescimento, né, ao longo do tempo, ele começa a se tornar ali exponencial. Ele é muito mais acelerado por conta dos poderes dos juros compostos. Porque a ideia de investir é a seguinte: quando a gente tem apenas o salário como fonte de renda, a gente vai ter o recebimento daquele salário, vai gastar e acabou o nosso dinheiro. Mas a partir do momento que a gente pega parte daquele salário e começa a investir, aquele investimento ele vai estar trabalhando para a gente, ele vai gerar uma renda passiva que vai voltar para a gente como receita. Então, no fundo, no fim das contas, a nossa renda total será oriunda do nosso salário e também da renda passiva que vai ser oriunda dos investimentos. E se a gente fizer isso ao longo do tempo, de forma constante, vai chegar uma hora que a renda passiva dos investimentos ela vai começar a crescer bastante, aumentando a nossa renda total. E chega um momento no qual a gente não vai mais precisar do salário como fonte de renda, porque a renda passiva gerada pelos investimentos será mais do que o suficiente para que a gente consiga se manter. É a tão sonhada independência financeira que é sim alcançável através dos investimentos. E a quarta lição é proteja o seu dinheiro de perdas. E essa lição ela é muito importante para nós que somos investidores, porque muitas vezes nós somos ambiciosos, nós procuramos ter ali retornos muito elevados, colocamos o nosso dinheiro em risco e muitas vezes nos frustramos com o resultado daquele investimento. O Arcade conta uma história bem interessante. Quando ele estava começando ali a sua carreira e conseguiu juntar um dinheiro, tinha um cara que ele conhecia que ele fazia tijolos. E o cara falou com ele assim: Arcade, eu tô indo para tal cidade semana que vem, e aí o que eu posso dizer para você? Você me dá o dinheiro que você juntou, que eu vou lá comprar umas joias, eu trago de volta e você revende as joias aqui, porque joia é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta, é muito rico na cidade. O Arcade falou: nossa, o negócio parece ser muito bom, beleza. Ele pegou o dinheiro, deu pro cara, o cara foi lá, comprou as joias. Na hora que ele voltou, ele comprou joias que não valiam nada, eram só pedaços de vidro. Por quê? Porque o cara não entendia nada de joia. Ele foi lá, pegou o dinheiro, passaram a perna nele e ele trouxe o negócio achando que era joia. Então, no fim das contas, o Arcades pegou ali um ano de dinheiro que ele tinha guardado e jogou no lixo, jogou pelo ralo, justamente porque ele não protegeu o dinheiro. E outra coisa que ele fala é que quando você for colocar o seu dinheiro para investir, você tem que ter certeza de que você está procurando a pessoa certa, que é justamente procurar conselhos de pessoas que entendem daquilo. Então, o Arcades fala que a gente tem que estudar bem antes de investir nosso dinheiro, mensurar os riscos e proteger, e sempre procurar conselhos daqueles que são experientes e bem-sucedidos no manejo do dinheiro. E a quinta lição é assegure a sua receita futura, que é justamente reconhecer que vai chegar um momento no qual você não vai querer ou não vai poder mais trabalhar. E você tem que garantir que quando isso chegar, quando esse momento chegar, você vai ter dinheiro suficiente para poder sanar as suas necessidades e também a da sua família. E muita gente no Brasil conta com o INSS para isso, porque elas acreditam que quando chegar o momento de aposentar, elas vão receber ali o salário do INSS e elas não vão precisar mais trabalhar, porque elas vão conseguir se manter com aquele dinheiro. Mas a realidade no Brasil atualmente é que a maioria dos aposentados recebe um salário mínimo e muitos deles precisam continuar trabalhando para se manter ou precisam de ajuda de parentes. Então, contar apenas com essa aposentadoria é uma estratégia super arriscada, porque as expectativas é de que vai chegar no momento que vai ter muito mais gente se aposentando do que a gente contribuindo, e no fim das contas, os aposentados terão uma renda muito baixa ali que não vai ser suficiente para que eles consigam se manter. E a sexta lição é aumente as suas habilidades de ganhar. Porque existem duas formas de você ganhar mais dinheiro, né? Que no caso vai ser o dinheiro disponível para você colocar nos investimentos, que é através da redução de despesas ou através do aumento da renda. O problema de você só focar na redução de despesa é que vai chegar um momento que você vai ter cortado todas as despesas, você vai estar abdicando de ter qualidade de vida e mesmo assim o dinheiro que você está juntando não é suficiente ali para o seu sonho, né, para suas metas de patrimônio. Então o que acontece é que quando você apenas reduz a despesa, você vai chegar num limite ali, vai ter um teto que é o máximo que você vai conseguir, né, para você cortar, né, que
você não consegue simplesmente cortar todas as despesas. Você precisa morar, você precisa comer, você precisa investir. Então chega um momento que chegou no seu limite. Aí o que o autor fala é a questão de tentar encontrar formas de aumentar a receita, aumentar a nossa renda, justamente porque não existe um limite para sua renda. A sétima e última lição, que para mim ela é muito valiosa e ela é importantíssima, porque muita gente não segue ela, é aproveite a vida enquanto você pode. Porque o que o Arcade fala é que da mesma forma que a gente tem que se organizar financeiramente para guardar dinheiro, investir dinheiro, a gente também tem que aproveitar a vida, viver o hoje, né? Então é passar tempo de qualidade com sua família, com seus amigos, é viver bem, é viver feliz. Então é justamente encontrar ali um equilíbrio entre você viver bem, mas também ter ali um controle financeiro, uma vida financeira confortável, estável, que vai te garantir um futuro bom. Então a ideia é não ficar bitolado pensando só em investir o dinheiro, mas sim em ter também ali uma parte do dinheiro que ela é dedicada exclusivamente para você ter ali esses momentos de felicidade. Então um exemplo aqui, né, nesse orçamento, é claro que os percentuais vão diferenciar de acordo com a sua renda, mas a ideia aqui é que, por exemplo, 60% das despesas vão ser ali despesas necessárias, que são aquelas despesas que a gente não tem para onde correr, como moradia, alimentação, saúde, de educação. Aí mais 10% para outras despesas, que podem ser, por exemplo, despesas que não foram programadas. Aí 15% ou 10% ou 20%, dependendo da sua renda, destinada para os investimentos. Então vai ser ali investimentos como, por exemplo, fundo imobiliário, ações, ETFs, criptomoedas. E o restante, que nesse caso aqui é 15%, que vai para o fundo da alegria. Então é um dinheiro, né, um percentual da sua renda que você está orçando de propósito para você gastar com felicidade, com alegria. Então vai ser entretenimento, vai ser lazer, vai ser ali aqueles momentos de qualidade que você vai ter consigo mesmo e também com a sua família. E é muito importante ter uma parte da renda para o fundo da alegria, porque a gente vai pegar aquele dinheiro e vai gastar ele de propósito com coisas que vão nos fazer feliz, que vão nos fazer bem. Então essas foram as 7 lições valiosas do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima também, que eu mostro outro livro muito legal que eu gostei bastante de ler, que é O Pai Rico, Pai Pobre, e compartilhe com seus amigos e familiares, e eu te vejo na próxima semana.